Boas-vindas a este podcast e aos nossos ouvintes. Esse é o primeiro episódio desse novo projeto que só se tornou possível por conta da Lei Aldir Blanc, lei federal que ofereceu auxílio financeiro ao setor cultural para o enfrentamento da pandemia. A identidade de uma pessoa é construída em relação a inúmeras intersecções e também em oposição a elas. Cada história que atravessa uma identidade acrescenta a sua subjetividade, criando um emaranhado de vínculos onde a identidade que se cria também torna-se criadora. Essa soma de intervenções dá origem a um grande corpo, e é de um desses atravessamentos que estamos aqui para falar, do corpo que vira cidade e da cidade que vira corpo. Para isso, quero chamar meus queridos e idealizadores desse podcast, Frederico Moreira e Eduardo Liron, para se apresentarem contando para a gente como a cidade de São Bernardo atravessou a vida de vocês. Frederico. Olá, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui dando início a esse projeto, a esse trabalho, junto com o Eduardo Liron, que é um amigo aí de longa data. Crescemos aí no mesmo quintal, nascemos aí praticamente no mesmo hospital, como muitas pessoas de São Bernardo, e estamos aqui muito entusiasmados a dar esse primeiro passo num projeto que faz um resgate à memória, à nossa história, e ajuda a guiar a gente aí com algumas ferramentas para entender o que somos aí e quais são os próximos caminhos que podemos seguir. Então é um prazer estar aqui, vamos que vamos. Frei, como que você se relaciona com a cidade de São Bernardo? Você nasceu em São Bernardo? Qual que é a sua história em relação à cidade? Bom, vamos lá. Eu nasci em São Bernardo do Campo, em 1986. Ali era um período já do final da ditadura, né? No ano das diretas já. E como muitas pessoas sabem, São Bernardo, nessa época, estava num momento de efervescência muito grande na questão política, no movimento sindical. E posso dizer que nesses atravessamentos eu nasci no momento justamente da organização sindical, política, pelo fato da minha família estar muito presente nesse campo. O meu avô, da parte materna, avô Reinaldo, apelidado de Seu Rei, ele é baiano, assim como minha avó também, a Delice, Dedé, e vieram para São Bernardo aí no meio do século XX, mais ou menos, 1949, 50, 50 e pouquinhos. E meu avô, ele teve uma trajetória onde ele participou de acontecimentos na cidade que representavam aí uma importância estrutural para o país. Primeiro, ele começou a trabalhar na Vera Cruz. Ele era carpinteiro, então ele conseguiu uma vaga ali de cenógrafo. Enquanto minha avó, ela foi para a indústria de tecelagem, foi para Matarazzo. E ali minha avó se aposentou. Ela chegou em São Bernardo e ficou até o final ali. Enquanto meu avô foi para Vera Cruz, e depois, quando a Vera Cruz fechou, ele se tornou metalúrgico. Inicialmente ele foi para Ford, e logo depois ele foi para Volks. Na Volks ele se aposentou, então ele prosseguiu ali, ele fazia parte do sindicato, uma figura muito ativa ali, e mesmo depois da aposentadoria dele, ele seguiu no sindicato e fundou, junto com o pessoal, a Associação dos Metalúrgicos Aposentados. E pronto, eu cresci nesse meio, né? Minha avó
uma figura muito ativa, muito arretada, aquela baiana bem arretada. Ela agitava ali as rezas no bairro, fazia parte do clube da terceira idade da região, benzia todo mundo também. E enquanto meu avô, com aquela cara amarrada dele, ele me levava para o sindicato ali para cortar o cabelo, sempre encontrava ali os amigos dele, a veiarada lá, a bigoduda, a barriguda, chegava, ei, corintiano, aquela coisa ali bem sindicato mesmo, aquele clima. Então cresci nesse meio. Eu sempre fui muito próximo dos meus avós maternos, né? Então foi isso, cheiro de arruda e sindicato no ar. Enquanto da parte do meu pai, tem um lado um pouco muito próximo, tem um lado muito próximo, porém meus avós paternos vêm de Minas e foram muito pela questão da construção da Anchieta. Meu pai, ele nasceu ali na região onde hoje em dia é São Bernardo, mas na época era Cubatão. Quando a gente desce a serra ali, a gente passa ali por umas casinhas no meio da serra, e sempre que a gente descia a serra para ir para a praia, meu pai falava, olha, nasci nessas casinhas aí. E logo depois, eles se mudaram ali para o acampamento do Departamento de Estradas e Rodagens, que é o DR. E foi ali que meu pai cresceu. A família do meu pai se desenvolveu ali no DR. E meu avô, o vô Luiz, apelidado de Seu Nenê, era um dos mestres de obras ali da construção da Anchieta. E pronto, esse é mais ou menos o cenário que eu cresci. Os dois lados da minha família vêm de imigrantes no momento de investimento econômico aí na região. Nossa, muita história, fico com vontade de falar várias coisas, mas acho que antes disso, vou pedir para o Eduardo Liron se apresentar também, contar aí a história dele com a cidade de São Bernardo. Olá pessoal, tudo bem? Prazer. Eu sou Eduardo Liron. Eu também sou natural de São Bernardo aí, como o Frei já disse, a gente nasceu pertinho e teve uma trajetória aí bem próxima por um tempo grande da nossa vida. Para começar, eu queria comentar um pouco sobre como esse podcast surgiu, e ele surge bastante de uma inquietação minha e do Frederico sobre a nossa história na cidade e a história da cidade, né? Querendo ou não, o ABC como um todo e São Bernardo especificamente são muito novos, apesar da narrativa dizer que eles são das primeiras cidades do país. A autonomia das cidades e a história dessas cidades, elas são bastante recentes e muito atreladas à industrialização e à modernidade. E essa narrativa, junto com as narrativas das lutas do sindicato e tudo, são histórias que sempre circundaram e, ao mesmo tempo, apagaram outras histórias da cidade. E agora que a gente cresceu, né, consegue olhar um pouco para a nossa história e olhar para aquilo que a gente viveu, a gente começou a ficar inquieto e para entender melhor e procurar os detalhes e as nuances e as franjas nessas histórias, né? É muito interessante porque quando o Frei conta, né, agora da família dele, isso remete a uma parte grande da história do ABC, né, de São Bernardo. Por exemplo, ele fala sobre a relação entre São Bernardo e a Baixada, né, a descida ali até Cubatão, que é um território muito importante da cidade, que marcou, inclusive, o motivo da cidade ser criada. Por outro lado, ele vai contar também a história ali dos trabalhadores, né, metalúrgicos. A minha família vem por um outro lado dessa história, né? Os dois lados da família, tanto por parte de pai quanto de mãe, são oriundos da migração pós Primeira Guerra, né? Migração dos espanhóis por um lado e dos italianos por outro lado, que vieram aqui, como a gente sabe, substituir o trabalho escravo inicialmente, depois da abolição. E essa família foi cada uma para um lado. Então, por parte da minha mãe, né, que são os italianos, eles foram para o interior de São Paulo trabalhar primeiro com café, depois com cana-de-açúcar, na região de Bauru ali. E meu avô veio quando minha mãe tinha 2 anos para a cidade de São Bernardo mesmo. Meu avô era muito pouco qualificado, meus avós eram muito pobres. Meu avô trabalhou como faxineiro, como serviços gerais, como ajudante
auxiliar de ferramentaria, esse tipo de coisa, em diversas fábricas, nunca durou em nenhuma delas. Só que isso é muito interessante, né? Porque ele vem para o ABC nesse momento em que o ABC está prometendo um progresso, né? Então ele passa por diversas fábricas, como Termomecânica, como Volks, chega a trabalhar na GM, trabalha em outras fábricas que já não existem hoje, que já não estão tanto no nosso imaginário, né? E termina a vida aqui como corretor de imóveis. Eles moravam na Vila Vivaldi e depois mudaram para o centro do Rude. Por parte de pai, meu bisavô era eletricista, ele trabalhava também com rádio, ele acabou sendo eletricista também da Veracruz, né, quando ele veio aqui para a região do ABC. Inicialmente eles foram para São Paulo, mas logo eles tinham um terreno muito ruim, conseguiram, depois de trabalhar um pouco nas plantações, era um terreno muito ruim, eles não tinham dinheiro para construir, e diz a família que eles venderam esse terreno para comprar um terreno na então São Caetano, que na época era muito pequena, né? Era uma cidade, ainda era parte de Santo André, se não me engano, e eles construíram ali uma casa. Meu avô foi trabalhar na Veracruz, dentre outros lugares, né, que ele trabalhou. Trabalhou na Matarazzo, enfim, sempre como eletricista. Esse meu bisavô, ele era sindicalista, né, na época, chegou a ser perseguido no governo do Getúlio por mobilização e agitação política, e ele faleceu muito jovem. E meu avô, minha avó, filha desse casal de bisavós, trabalhou com tecelagem, e meu avô veio junto com o pai dele para fazer missão evangélica. Eles eram evangélicos. E eles fazem parte da fundação da primeira igreja batista. Não sei muito bem se eles são fundadores ou vieram para essa primeira igreja batista, de São Caetano. Então vieram para cá por causa da religião. E meu avô e minha avó se casaram. Então meu pai nasceu aqui, minha mãe nasceu em Jaú, e eles se conheceram trabalhando na termomecânica, né, em uma das empresas aqui, uma das indústrias do ABC. Então acho que é isso. Muita história, muita história. Eu queria só fazer um parênteses. Bom, é possível? Pode, lógico. Gostaria de fazer um parênteses que já conversamos, eu e o Du, né? Algumas vezes, que é muito provável que nossos avós tenham se cruzado na Veracruz também. E isso eu acredito que seja uma coisa muito comum entre os moradores, as pessoas que cresceram e viveram em São Bernardo. Sempre que a gente conversa, a gente tem uma afinidade muito grande em questão de região e história. Ah, meu avô esteve ali também, esteve aqui e acolá, por conta das metalúrgicas, de todo esse cenário, né? Foi o que formou a cidade, né? Foi o que formou a nossa cultura também. Então a gente tem uma proximidade muito grande nessa questão histórica. Isso é sempre muito valioso nas nossas conversas, né? Sempre vem a questão da memória, e eu acho que esse foi um dos impulsos também que fez com que a gente quisesse desenvolver esse projeto aqui para ter isso registrado, para fortalecer ainda mais, né, essa questão. Eu quero só esclarecer uma coisa para quem está ouvindo a gente, que provavelmente está estranhando que até agora nós não falamos o nome desse podcast. E a ideia é exatamente essa. Nós estamos nos arriscando em lançar um nome durante o episódio. Então, nós já começamos aqui a falar, a se apresentar, e ainda não apresentamos o nome do podcast, mas eu espero que até o final dessa nossa conversa esse nome surja. Antes também de me apresentar, acho importante falar, porque assim, acho que tanto o Eduardo quanto o Frederico são de São Bernardo, então tem coisas muito intrínsecas em vocês que, às vezes, para uma pessoa que não seja de São Bernardo, ou que também não seja, por exemplo, da área cinematográfica, não saiba o que é a Veracruz. Então, vocês já falaram aí, tanto de uma família como da outra,
que cruzaram, né, pelas indústrias, Ford, Volks. Então, eu queria pedir, não sei se quem se sente mais confortável para falar um pouquinho, só sintetizar para a gente o que é a Vera Cruz, acho que é importante. Bom, acredito que o Du, Bom, por ter também uma formação em cinema, acho que é a pessoa apropriada para falar, né? Bom, a Vera Cruz foi um estúdio de cinema, né, muito importante que teve aqui em São Bernardo, né, que foi localizado em São Bernardo, que existiu entre os anos de 49 e 54. Ele produziu muita coisa daquilo que foi chamada a chanchada, né, as chanchadas e os vários filmes do começo aí do cinema brasileiro, né? Eu acho que eu Bom, conheci a Vera Cruz pelos filmes do Mazzaropi ou eu estou enganada? Não teve a ver? teve a ver sim. Tem os filmes do Mazzaropi, tem filmes muito famosos também, como por exemplo o Cangaceiro, que foi produzido na Vera Cruz, né? E teve grandes nomes, né? Tem um fato interessante da Vera Cruz, que ela foi fundada por italianos e que grande parte da mão de obra era italiana, né? Eles eram técnicos italianos, poucos técnicos, né, fotógrafos, etc., eram efetivamente brasileiros. Mas eles acabaram formando, né? Muita gente que acabou trabalhando depois em outras produções. Bom, eu acho que é uma síntese. Nós vamos ainda falar, né, sobre a Vera Cruz num episódio futuro. Então, deixa eu aproveitar também e me apresentar, porque eu ainda não fiz. Eu sou a Grazi Pacheco, eu sou roteirista, editora e produtora de conteúdo. Eu não nasci em São Bernardo do Campo, mas também sou do campo, só que de São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba. Fui me relacionar mais ativamente com a cidade de São Bernardo na época que eu morei por alguns meses lá. E morei em São Paulo durante muito tempo e sempre morei ali na região do Jabaquara, ou Cambuci, Vila Mariana. Então tive muito uma relação também, enquanto adolescente, com alguns colegas que moravam em Diadema, mais especificamente em Diadema, acho, porque era o mais próximo ali e estudava no Jabaquara. Então é o pouco que eu conheci da cidade, da região, né, do ABC. Mas o pouco que eu morei em São Bernardo do Campo, já adulta, para mim foi muito intenso, porque eu vivenciava, eu experimentava muito da história da cidade ali no dia a dia. Então, eu morei ali perto do prédio do Lula, então tinha as manifestações, você passa pelo sindicato, você pega um ônibus e você passa ali pelo que era Vera Cruz. Então, eu, que tenho uma referência externa de outras cidades, acho que São Bernardo tem uma história muito ativa no cotidiano, no dia a dia das pessoas, né? Minha sogra, professora, contando muito das coisas, é isso, né? O meu sogro, que era do DR, então tudo isso me fez sempre acreditar que São Bernardo, sim, tem uma história muito potente. Porém, para quem é de São Bernardo, né, como o Eduardo e como o Frederico, sente essa falta de explorar e de vivenciar e de experimentar mais dessa história não oficial. E eu acho que é, como eles já disseram, o motivo da vontade de fazer esse podcast. E aí eu queria, então, aproveitar e convidar o Du para começar finalmente aí o nosso bate-papo, mas iniciar com um texto que ele escreveu, que eu acho que fala um pouco sobre isso, e inicia aí esse nosso bate-papo. Olhar para os territórios do ABC é como olhar para uma imagem distorcida. Apesar das particularidades da região e da evidente singularidade de seus processos culturais e políticos, nos deparamos com um ofuscamento, como se esses processos não passassem de cópias, derivados dos processos mais visíveis da capital. O ABC é um território de fronteira, sem a singularidade do interior ou o litoral, sem a proeminência da capital. O ABC se configura nos imaginários comuns como um não lugar, uma cidade dormitório, ou, no máximo, um anexo da estrutura fabril. É necessário ceder espaço aos coadjuvantes, contar as histórias específicas,
sem se comparar com os protagonistas. Para que isso seja possível, é necessário observar essa terra sem a idealização do progresso em direção ao capital. Olhar para si mesmo, mantendo sempre o olhar crítico, generoso e propositivo. Eu acho que esse texto, ele é muito espontâneo, inclusive é um texto que é complementar muito ao papel da Grazi aqui, que também fala sobre um olhar de fora. Eu acho que a gente só passa a reconhecer o nosso espaço também quando existe uma posição, um ponto de vista externo a isso. E é um dos motivos que, dentro das nossas prés e conversas, a gente achou muito importante a Grazi fazer parte desse processo, justamente para termos todos esses pontos de vista e poder bater junto isso, né? A gente passou a se reconhecer muito mais a partir dessas conversas, né? Quando era só entre a gente, você lembra? Quando a gente falava aqui sobre São Bernardo, sobre nossas histórias, e conversava com as pessoas da região, a gente via uma identidade muito grande, que a partir do momento que a Grazi teve acesso a isso, ela começou a levantar pontos que a gente falava, olha que interessante, né? Pelo fato de, simplesmente, dela ter outras referências, ela enxergou coisas que a gente nunca enxergaria. Eu concordo plenamente. E lendo ele agora, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Quando eu escrevia, eu não tinha muita consciência disso. A gente não tinha começado a pesquisa com tanta profundidade, né? E agora, quando eu leio esse texto, eu percebo que não só essa oposição, né, do ABC com a capital, ele vem num sentimento de quem vive no ABC de alguma forma, né? Mas ele vem na própria fundação da história das cidades, né, do ABC. Quando São Bernardo da Borda do Campo se separa de São Paulo, ele se separa em busca de uma autonomia política que acaba sempre estando em pauta, né, na história das cidades do ABC e tal. Tanto, até em brigas históricas, tipo, na época do quarto centenário, né, da fundação de São Paulo, quando estava chegando perto e tal, as cidades do ABC começaram a brigar para fazer um ano antes a comemoração do centenário, para dizer que eles são mais antigos que São Paulo, coisas desse tipo. Esse tipo de narração histórica, né? E é bem interessante perceber que essa oposição de alguma forma, uma espécie de mito fundador, né, do ABC. Quando vocês se apresentaram e o quanto, né, a história da cidade atravessa a vida de vocês, e isso faz muito um paralelo, né, de eu tentar reconhecer, então, a minha história. Né? Vocês falaram dos seus avós, e depois, para chegar nos pais e em vocês, né? Vocês dois nasceram em São Bernardo. Já os pais, né, metade sim, metade não, né? Acho que, na verdade, só o pai do Dudu que nasceu em São Bernardo. O seu pai nasceu aonde mesmo, Na época, Frei? meu pai nasceu onde era Cubatão, mas atualmente é São Bernardo já. Ah, ok. Essa questão da fronteira moveu-se, né? Enfim, mas tá ali no registro dele Cubatão. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente é muita gente, mas quando eu penso na história do Brasil, parece uma coisa tão longe, né? Tão longe. E aí, quando a gente vai fazendo nesse miudinho de ver o pai, ver o avô, ver a mãe, eu acho que dá para perceber que é um pouco mais perto e entender uma questão desse território, né? Pesquisando também sobre São Bernardo, eu entendi que por ser uma região muito próxima do litoral, tem esse território autônomo muito, muito cedo. E não autônomo em si, né? Mas tem uma identidade ali territorial que já começa muito cedo, muito, acho que um tanto antes, por exemplo, da cidade que eu sou. Mas uma coisa que eu percebo que é muito parecida é essa ocupação, né, territorial, que são pessoas que não estão nesse território e que vão para esse território. E isso marca a história de vocês e também marca a minha história, que não é um povo que nasceu ali, né? Os antepassados não nasceram naquele território. Tanto um quanto o outro são pessoas, tem um retrato de migrantes, né, de uma migração, que seja uma migração nordestina e mineira, no caso do Frei, ou uma migração transnacional, como é a Dudu.
Mas é isso, né? Um território que foi ocupado e que agora começa a ter gerações de pessoas que sim, nasceram ali. E acho isso muito interessante porque isso aproxima a gente da história e tira um pouco esse distanciamento de que o que aconteceu lá atrás ficou lá atrás e agora a gente tem um presente aqui para se guiar. Não, né? A gente começa a deixar tudo mais palpável, fica tudo muito mais materializado para a gente o que é ser bernardense. É São Bernardo, não, é bernardense que fala quem nasce em São Bernardo, gente? Alguém sabe? São Bernardense Vai lá, Frei. ou batateiro. Coisas que podemos discutir bastante em relação a isso. Ah, batateiro é Olha, extraoficial, vai. é uma identidade muito forte. Não, é super comum. Batateiros e Ceboleiros? ceboleiros. Hoje, inclusive, Ok. hoje, Ceboleiros acho que é de Santo André. E aí, se eu não me engano, hoje se você anda pelo centro aí de São Bernardo, É a atual verdade. gestão tem usado uma batata, um desenho animado de uma batata como símbolo. E da onde vem o batateiro? Bom, basicamente, o território aqui, apesar de, como você comentou, né, Grazi, de ser muito antigo, diz que é a primeira vila, né, Santo André, da Borda do Campo, é a primeira vila fora do litoral que foi do estado, pelo menos, né, que a gente sabe. Não sei se no país, mas eu sei que certamente no estado de São Paulo foi a primeira vila fora do litoral fundada, né? Só que ela foi uma vila que durou muito pouco tempo, ela não é a mesma vila que gerou, né, Santo André. Isso é só uma busca do poder político para criar um mito de origem, né? A verdadeira origem desses territórios aqui vem do fim do século XIX e começo do século XX já, com a separação de São Paulo para cá e o começo da industrialização desses territórios. Mas antes, aqui era basicamente um território rural, onde se plantava vinho, né? E cebola e batata, esse tipo de alimentos para suprir São Paulo, além de algumas de uma fábrica de cerâmicas, né, que é onde hoje foi São Caetano, e outros dois assentamentos beneditinos que eu não tenho certeza do que eles produziam. E que esses beneditinos é que dão origem ao nome e à região de São Bernardo, é isso? São 3 fazendas, né? A fazenda de São Caetano, a fazenda de São Bernardo e a fazenda de Santo André. E essas fazendas, de alguma forma, são remetidas na hora da fundação das cidades para elas, apesar de não necessariamente elas ficarem nas cidades que elas se chamam. Se eu não me engano, a fazenda de Santo André ficava no território que hoje é São Bernardo também. Faz sentido pensar nessa organização das fazendas, aonde chama-se hoje em dia de ABC. Obviamente, a gente não se resume ao ABC na região, mas sim como o ABCDMRR. É isso? Exatamente, Frei. A história, assim, eu vou até refalar um pouco essa coisa porque eu acho que eu falei de uma forma leviana e eu não tenho tanta certeza de onde ficam as fazendas. Na verdade, ninguém tem. O pouco que eu consegui entender ainda, e a gente vai aprofundar isso, eu acho, nos próximos episódios, aí conversando com muita gente que sabe muito mais do que a gente. A vila, né, de Santo André foi uma das primeiras vilas fora do litoral fundadas, né? Pelo menos no estado de São Paulo foi a primeira. Só que ela durou muito pouco tempo. Ela acabou se tornando uma espécie de passado mítico, que justificou a separação do território do que hoje é o ABC, né, o ABCDMRR, que a gente chama, da Vila de São Paulo no começo do século XX, finzinho do século XIX. Que foi uma época, inclusive, onde esse território começou a atrair para si indústrias que estavam em crescimento, etc., por causa da sua posição geográfica, né, em relação tanto à Baixada Santista, né, exportação e importação de insumos, quanto a estrada de ferro, né, que existia, que passava e ainda passa hoje na região. Essa região era inteiro o ABC. Ela foi emancipada com o nome de São Bernardo, da Borda do Campo. Depois ela mudou, né, por força muito da família Flacker, para Santo André, da Borda do Campo. Mas logo depois houve a separação. Primeiro São Bernardo se emancipou, então na sequência São Caetano se emancipou, depois Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e por fim Diadema, pelo que eu entendi. E todas elas meio que muito próximas dessas emancipações. Essas emancipações elas se deram por motivos de poder local, né, para que essas populações pudessem se gerir autonomamente, né. Na época ainda a densidade demográfica não era tão grande desse território, e esses grupos eram muito atrelados a pequenos locais produtivos, então eles eram muito isolados entre si e fazia sentido que eles se separassem. Mas depois, com o crescimento, eles começaram a ver a necessidade de união e houve a criação daquilo que a gente chama de consórcio intermunicipal do ABCD-MRR, que é uma espécie de união dos governos de todas essas cidades para que eles possam tomar decisões conjuntas, relativas a billings, por exemplo, ou a própria estrada de ferro, as estradas que interligam, etc. Essa conversa, ela abre muitos outros campos de discussão. E um dos campos que, inclusive, acredito que funcione como uma justificativa para a gente fazer esse projeto, são esses nomes que o Du citou aí no meio da conversa. Por exemplo, a família Flack, né? A gente cresce em São Bernardo e no ABC, né, no ABCD, MRR, escutando nomes de ruas, de escolas. Por exemplo, eu estudei na Escola João Ramalho, no ensino médio. E se não é por interesse próprio, saber quem é João Ramalho, quem é o Dr. Flacker, a gente não vai saber, vindo dos estudos isso. Não se estuda isso na região. E então, eu acredito que esse projeto que a gente está desenvolvendo agora é para colocar essas discussões no campo popular, sabe? Coisas que dizem sobre a gente. E o Du também citou em relação a Billings. A Billings é a represa que banha aqui toda a região de São Bernardo, e isso também é uma discussão que já entra no campo geográfico, né? Que abre para outros pontos. Então, é isso. A minha posição é complementar aí a coisas que o Du citou que podemos abrir para outros campos também. Eu acho que é bem sobre isso mesmo, né? Acho que o que a gente está focando aqui nesse episódio e que isso vai abrir ao longo dos outros episódios é o quão é importante falar sobre a questão territorial, geográfica e o quanto isso influencia nas questões sociais, desde a urbanização, as questões políticas, com a vinda, né, das grandes indústrias para a região. E aí eu reforço aqui que mesmo você sendo de São Bernardo ou não, toda a história, todas as histórias que a gente vai ver aqui, que eu acho que faz muito esse fluxo de falar do presente, mas sem deixar o passado, não tem como se desprender. Então, esse exercício que a gente vai ficar fazendo de ir e vir, né, nesse presente e passado, ele não vai falar só de São Bernardo do Campo ou da região ABCD-MRR, porque ela é um paralelo, ela se cruza a várias histórias de do nosso país, né? Obviamente que tem mais familiaridade com uma região que vai ser do interior de São Paulo, mas que seja um interior mais afastado, que não seja tão próximo do litoral. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vão ver esse podcast ao longo, né, de todos os episódios vão perceber vários paralelos com a sua própria história, independente de ser da região ou não. Por isso que é muito importante a gente ressaltar que esse podcast é uma busca, na verdade. Nós não acho que aqui a gente não está trazendo a palavra, né? A sabedoria. A gente está buscando, a gente resolveu buscar em conjunto com outras pessoas que nós vamos convidar, que são pessoas também que estão em busca, em resgatar essas histórias, em resgatar o passado, em fortalecer as práticas do presente e fortalecer a identidade. E nesse sentido,
acho legal a gente colocar aqui um pouquinho do que vai vir aí nesse podcast, das coisas bacanas que a gente conseguiu trazer com os nossos convidados. Era o Tinder da época. Não, e era longe, cada um de um lado da rua. Primeiro banho, ó, você vê uma pessoa falar, nossa, é o primeiro banho que eu tomei de chuveiro, que felicidade que eu tive. Isso é uma poesia, né? Isso é digno de um poema, né? As lideranças da Batalha da Matrix já seria uma segunda geração. De modo geral, tem alguns que os avós vieram, mas os pais já nasceram na região. A Congadas Parque São Bernardo como um lugar de muita importância dentro da sua comunidade, no Parque São Bernardo. E é lógico que o Grupo FOR já sabia que essa era a sua função também no sindicato. A sua função também era da mobilização dos trabalhadores. E assim, a gente também viveu a história de ver a saída dessas casas feitas dos barracos de madeira, né, as favelas, nesse processo de urbanização, né, de virar casa de tijolo, casa de alvenaria. A Chácara Silvestre tem um antes e um depois dela. O Parque Estoril tem um antes e um depois do Parque Estoril. O Cemitério Jardim da Colina tem um antes e depois. O meu filme acaba sendo um documentário sobre um documentário histórico sobre São Bernardo. Muito bom ouvir esses pequenos trechos do que vai vir por aí. Agora é chegada a hora da gente escolher o nome desse podcast. Eu vou começar, porque já que eu coloquei isso como proposta na roda, eu vou começar e eu acho que a gente pode falar algumas coisas que nos remetem a esse podcast. Eu já falei aqui de identidade, cidade, memória, história, e eu diria que eu gosto muito da palavra vestígio, não sei porquê. Vocês aí, o que vocês trazem de palavras que a gente pode transformar num nome definitivo para esse podcast? Então, Grazi, eu gosto muito das palavras que você trouxe. Acho que algumas delas são muito potentes. Teve uma palavra que ficou na minha cabeça, né, durante as pesquisas, quando eu estava lendo o professor José de Souza Martins, que sem dúvida é uma das maiores referências para a gente pensar a história do ABC, né? E ele fala que a cultura do ABC é uma cultura de subúrbio. Ele trabalha com o conceito de subúrbio. Isso fica sempre na minha cabeça. E outra coisa que fica na minha cabeça, que era uma brincadeira que eu tinha, eu sempre falava isso para uns amigos, de que o nome do podcast tinha que ser O Meu ABC Não Foi o ABC da Greve. É o nome polêmico. Fre, o que você gosta e o que você não gosta? Eu gosto já falou muito aqui. de vestígios. E eu acho que faz sentido com a questão da busca, né? As palavras que mais ficam dentro de mim, toda essa conversa que a gente vem tendo aqui, e na verdade até além disso, né? A questão da busca, a questão da memória, né? Que são aí, digamos, palavras um pouco óbvias, clichês, mas não deixa de ser algo muito representativo do lugar que estamos agora. Então, eu acho que a questão do subúrbio é uma referência muito forte. A gente também consegue desconstruir essa palavra, né? Colocar ela em outros campos de significado. E eu acho que se a gente conseguir fazer um quebra-cabeça com essas coisas que temos, a gente vai ter um nome bem representativo aí. A gente consegue englobar a maioria das coisas. Uma coisa que me preocupa em especial é a gente trabalharmos um nome que represente o que está dentro do ABC, não um ponto de vista externo, né? Então, pronto. Acho que vestígio subúrbio. E se for só subúrbio? Subúrbio. Podcast subúrbio. O que vocês acham? Ou vestígio suburbano? Quais que vocês preferem? Qual dos dois? Eu gosto de vestígio suburbano. O vestígio é muito bom mesmo, porque tem uma coisa de você procurar pequenos sinais, né? Isso é bom. Eu fiquei com uma ideia muito ruim. Vou pôr aqui. As primeiras duas palavras que você falou foram história e cidade, né? E aí isso necessariamente forma historicidades, alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente fosse fazer uma série
de documentários aí auditivos, Historicidades poderia ser o nome dele. Então não sei se tem alguma coisa nesse Então nós temos Vestígio Suburbano, eu não sei, acho que eu nem sei falar. Vestígio do Subúrbio, Historicidade e Subúrbio. O que vocês acham? Acho que não foi à toa. Parece que o Subúrbio não está fazendo muito bem aí, ele não soa bem, não. Não, mas eu tenho problema de dicção, nem todas as pessoas têm, gente. Vamos contemplar uma margem maior. Subúrbio. Suburbano, talvez seja mais fácil de falar, eu não sei. Mas eu acho que a proposta também de conseguir achar o nome no podcast é que daí a gente se compromete, entende? Então, acho que é isso. Historicidade é o nome, né, que é fácil falar. Historicidade e que realmente nos eterniza aí para falar sobre qualquer lugar. Pode ser, hein? O que vocês acham? Historicidades é bem interessante. Não sei se o público vai falar que escolha de vocês, hein? Porém, faz muito sentido. E, eu tenho uma teoria aqui comigo mesmo, que os nomes, a gente muitas vezes se acostuma com eles, né? Eu cresci na minha vida toda falando, por que eu chamo Frederico? Como assim? Por que eu não chamo, sei lá, Rafael, sabe? Bruno, uma coisa assim, mais convencional. Mas não, minha mãe quis me chamar de Frederico Henrique. Ainda me colocou o nome composto aí. Ou seja, minha relação com o nome a gente simplesmente vive eles e se acostuma. Eu gosto de historicidades e, se for preciso, lutarei por ele. É a minha posição. Acho que eu também, principalmente porque eu vi aqui que remete ao existencialismo, condição do existente humano, que, embora comprometido no tempo e solidário com o próprio passado, dele se liberta e se projeta livremente na direção do futuro. Ficou esse nome, gente. Historicidades. Eu tô aqui, assim, emocionado. Não sei também se foi pelo excesso de café que eu tomei agora, mas, de qualquer forma, estou aqui muito contemplado com isso que acabamos de passar. Então, valeu, gente. Grande equipe. Não, eu falei, não vai flopar isso. Não vai dar, vamos sair frustrado e esse vai ser o primeiro episódio e tá tudo certo. A vida que segue, né? Mas, gente, é exatamente isso. Esse podcast, ele serve para melhorar a autoestima do batateiro. Porque vocês dois vieram aí desacreditados e estamos aqui para isso. Maravilha. Bom, agora eu vou fazer os agradecimentos aos amigos e parceiros que nos apoiaram nesse projeto e que apoiam sempre. Sem vocês, a gente não consegue progredir e acreditar nos nossos sonhos. Quero agradecer especialmente a equipe da Divisão de Preservação da Memória de São Bernardo do Campo e dar um alô querido para o nosso amigo e companheiro Diego Sartorato. Lembrar aqui, vocês que vão seguir o podcast Historicidades, que nós estaremos com as páginas aí no Instagram, no Facebook, e contando, né, compartilhando mais coisas, não só as histórias aqui sonoras, mas também imagéticas. Vamos aproveitar essas ferramentas para compartilhar histórias através de fotos, vídeos. Então, vocês que estiverem interessados, subscreva, coloquem os alertas para receber, enfim, nos acompanhem também nas redes sociais. É isso, gente. Obrigada pela disposição de vocês, de ouvirem esse podcast. Obrigada por ouvir as nossas histórias. Se quiserem também, compartilhe a história de vocês ali nas redes também. Tamo junto. Obrigada, Frederico. Obrigada, Eduardo. Muito Foi um prazer fazer Grazi. esse primeiro episódio com vocês. Eu fiquei aqui bastante impressionado com a qualidade e espero que estejamos juntos aí. Obrigado, Frei. Obrigado, Grazi. Estou muito feliz por a gente ter começado aí, ter chutado a bola desse projeto. Que a gente vá longe e que a gente aprenda muito nesse processo.
Historicidades. Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc. Secretaria de Cultura e Juventude, Prefeitura de São Bernardo do Campo.